Dentre milênios distantes, foi construído um monumento colossal, coberto por milhões de minúsculos escritos. Essa estrutura foi o epicentro de peregrinação mundial, um legado arquitetônico de conhecimento arcano enraizado em um mundo que não existe mais. Este enorme corpo de segredos do passado arcaico, o presente de um mundo em um futuro distante, foi originalmente protegido por guardiões, mas eles violaram sua posição como guardiões da humanidade enquanto pressionavam a humanidade até que sua soberania fosse fraturada por um cataclismo épico que sepultou o velho mundo. Em desacordo com o Criador, estes seres travaram uma guerra terrível contra o resto da criação. Esses guardiões estavam entre os primeiros criados, sua inteligência antiga igualada apenas pelo ódio fervente que sentiam pela humanidade. Essa animosidade em relação à humanidade foi pronunciada do céu pela palavra de blasfêmia, pois esses seres recém-criados, projetados para cuidar desse jardim, foram feitos à sua imagem. Os líderes dessa insurreição angelical foram aprisionados abaixo da terra. Eles foram designados para vigiar, e o Criador levou a humanidade a construir um monumento diretamente sobre a entrada desta prisão, um que não seria aberto novamente até o Apocalipse. Um guardião de pedra foi esculpido na própria rocha da terra para vigiar este monumento sagrado. O triângulo, então, tornou-se o símbolo universal que incorpora os segredos sagrados deste magnífico edifício. É o ícone dos mistérios arcanos que a Grande Pirâmide foi projetada para proteger. Embora sua origem esteja em um passado obscuro, a fundação da Grande Pirâmide foi lançada exatamente 666 anos antes de uma terrível catástrofe fragmentar o mundo inteiro, enterrando centenas de milhões de pessoas e suas cidades bem abaixo da superfície, em uma série de impactos de meteoros, terremotos, atividades vulcânicas e ressurgimento de massas de terra outrora enterradas. Lagos e mares transbordando, convulsões geológicas e o banho em toneladas de poeira cósmica que choveu como lama sobre a terra e o mar. A mesosfera marinha foi esvaziada e derramou no solo. Esta densa camada atmosférica de água choveu por semanas e mergulhou o mundo em um deserto estéril de oceanos e calotas polares. Os antigos relatam que a Grande Pirâmide foi projetada especificamente para sobreviver a este desastre que havia sido predito. Embora sua presença no mundo prenunciasse morte e ruína, contém dentro de si o maior presente do Criador, que foi selado no começo para seu propósito no final. Este monumento é uma mina de enigmas, um artefato de um mundo morto que esconde um conhecimento extinto, o qual mal conseguimos penetrar. Foi feito maravilhosamente para ser uma sombra duradoura das coisas por vir, uma teologia arcana e uma pedra que tipificava verdades eternas em imagens para a compreensão terrena dos homens. Os segredos de 1000 escrituras são desvendados em suas múltiplas fases, cantos e corredores, uma mina imortal de revelações. Através de um intenso escrutínio dos mistérios da Grande Pirâmide, nos aproximamos do arcano da verdade conhecido simplesmente como a Palavra do Criador. Há muito tempo este arcano andou entre os homens, ensinando a sabedoria oculta e o conhecimento profundo na forma de parábolas. Pois parábolas são imagens da verdade mascaradas em símbolos terrenos, e o maior símbolo deles na Terra é a Grande Pirâmide, uma parábola da rocha. Mesmo séculos depois do Grande Dilúvio, os peregrinos viajaram de longe para contemplar as superfícies brancas altamente polidas da Grande Pirâmide. Eles aprenderam com dezenas de culturas que visitaram o Egito para estudar os antigos escritos antediluvianos encontrados nos blocos de revestimento da base, copiando versões abreviadas das histórias do céu e da terra que eles consideravam mais importantes. Poucos perceberam na época que, escondido dentro desses fragmentos de verdade divina espalhados pelo mundo em textos cosmológicos, estava escondido um corpo de ensino que permaneceria enterrado nos escritos mais antigos do mundo. Abraão foi um desses peregrinos, um homem de imenso conhecimento familiarizado com as sagradas inscrições do seu ancestral Enoque. Há quase 4.000 anos, este patriarca visitou o Egito em busca do arcano, para desenterrar o passado para vislumbrar o futuro. Ele é venerado pelos adeptos do judaísmo, cristianismo e islamismo, e é a figura central de muitas lendas e tradições surpreendentes.
Abraão, em Giza, descobriu as verdades do velho mundo, penetrou no mito e na tradição, viu o invisível, descobriu o oculto e divulgou aos homens os segredos há muito enterrados de seus predecessores pré-diluvianos mais distantes. Foi ele quem descobriu que o símbolo do triângulo escondia o maior de todos os mistérios, um segredo para a humanidade tão incrivelmente maravilhoso que sua existência causou uma brecha na criação. Em essência, as escrituras perdidas de Giza nunca foram realmente perdidas. Levou 16 anos de pesquisa para Jason reunir dados suficientes para montar este livro no formato mais abreviado, centenas de livros e materiais de origem, alguns datando 15 séculos atrás. Existem histórias do Egito Antigo que não são divulgadas, como o registro de Gênesis de Abraão aos 110 anos visitando o Egito e tendo interações com o faraó envolvendo sua esposa Sarai. Mas Gênesis não entra em nenhum outro detalhe sobre suas intenções no Egito. No entanto, o antigo registro egípcio entra em muitos detalhes sobre um homem que viajou, um estrangeiro, um pastor que veio de uma terra filístea, que eram os filisteus, onde Abraão vivia na época de acordo com Gênesis, e ele tinha 110 anos e conhecia os segredos dos escritos de Thoth, que para os antigos egípcios era um deus da história antiga que conhecia os segredos dos deuses. E ele teve muito a ver com a arquitetura da Grande Pirâmide, mas naquela época da história, o faraó do Egito estava zangado com seu povo e seus sacerdotes que não conseguiam decifrar os escritos de um monumento que havia desenterrado da areia do deserto. A maioria das pessoas, quando ouve falar das antigas pirâmides egípcias, assume automaticamente que a antiga civilização egípcia tinha tudo a ver com as pirâmides, especialmente em Giza, sem perceber que a capital mais antiga de Waset, mais tarde Tebas e Karnak, e a civilização egípcia central estavam a centenas de quilômetros de distância do complexo de Giza.